Graça e paz e misericórdia, irmãos. Vamos dar prosseguimento no nosso livro de Atos, nosso estudo, capítulo de hoje, capítulo 15, versículos de 1 a 6. São poucos versículos, mas é um capítulo de muita importância no livro de Atos. Os irmãos puderem estar abrindo a Bíblia, Atos capítulo 15, versículos de 1 até o 6. Vamos ler juntos, irmãos? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus era com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Vamos orar mais uma vez. Amém? Amado Pai Celestial, mais uma vez nós nos entregamos em Tuas mãos. Senhor, nessa noite nós não temos expectativa de homem algum. Não temos nenhuma expectativa de nada fora de Ti. Todas as nossas expectativas estão em Ti, Senhor. Estamos reunidos para Ti. Senhor, essa é a Tua palavra, Senhor. Toma em Tuas mãos. O Senhor mesmo possa ministrá-la para nós. O Senhor mesmo possa falar aos nossos corações. Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti, possamos permanecer firmes na fé cristã, a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos que puderem ser hábeis com as Sagradas Escrituras, vão ter bastante versículos hoje. Puder voltar um capítulo atrás, versículos 20 a 28, Atos capítulo 14, eu vou citar rapidamente o nome de algumas cidades que são importantes para o nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 15. Mas em Atos capítulo 14, versículo 20, fala que Paulo ele foi junto com Barnabé para Derbe. Derbe é uma cidade da região da Galácia. Versículo 21 cita mais 3 cidades: Listra, Icônio e Antioquia, da Psídia. Também estava próxima à região da Galácia. E ali no versículo 24 fala da região da Psídia mesmo e também da região da Panfilha. E já no versículo 25 ele menciona Perge e por fim Atália, já a região mais litorânea. Mas ainda assim são regiões fronteiriças da região da Galácia. E ali por fim no versículo 26, Paulo e Barnabé eles vão passando por todas essas cidades. O mapa já foi colocado nas reuniões anteriores, mas essa Antioquia do final é a Antioquia onde tudo começou. Eles passaram por diversas cidades ali da região da Galácia,
e regiões próximas, circunvizinhas, e no final pararam no ponto inicial, na Antioquia. É muito interessante, o versículo já foi explanado na comunhão passada, de sábado passado, versículo 22 do capítulo 14, um versículo muito significativo, e eu quero mencioná-lo mais uma vez para que ele não possa passar despercebido de nós. Fortalecendo a alma dos discípulos. A alma precisa ser fortalecida. Exortando-os a permanecer firmes na fé. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Queria mencionar a frase, exortando-os a permanecer firmes na fé. Eles passaram por todas essas cidades, muitos discípulos se acercaram ao Senhor, mas Paulo e Barnabé fizeram uma exortação que o Espírito Santo quis deixar muito específica aqui, nesse versículo 22. Exortando-os a permanecer firmes na fé. É possível não permanecer na fé. Por isso que há a exortação deles. Permaneçam firmes na fé. E também é possível estar na fé, mas não estar firme. A exortação de Paulo e Barnabé foi essa. Mas o que é a fé? A fé, ela tem um conteúdo. A fé não é simplesmente uma crendice, é algo místico. A fé, ela tem um conteúdo. Então, quando nós conhecemos o conteúdo da fé, aí sim, sobre a base desse conteúdo, nós podemos permanecer firmes. A fé cristã, ela é uma fé diferente das outras fés por aí. Você não pode dizer que o espiritismo e o cristianismo é a mesma coisa. Existem muitas diferenças. Você não pode dizer que o islamismo ou o judaísmo e a fé cristã são a mesma coisa. O conteúdo de cada uma é diferente. Então, os últimos versículos do capítulo 14 menciona o versículo 26 que nós lemos, que eles passaram por todas essas cidades, pararam em Antioquia, que foi onde tudo começou, onde eles oraram, onde foram enviados pelo Espírito Santo. E ali fala no versículo 27, ali chegados, reunida a igreja reúne, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Versículo 28, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Muito interessante, eles não ficaram ali como de passagem, pouco tempo. Eles permaneceram, o Espírito Santo usa uma frase aqui, não pouco tempo. O que nós entendemos com isso? Eles ficaram um bom tempo ali, um tempo considerável com os discípulos na cidade de Antioquia. Tudo ali estava uma maravilha, né? Vamos dizer assim, era tudo felicidade, era tudo bênção, todo mundo só testemunho, só conversão, todo mundo alegre. Mas o capítulo 15, que é a nossa porção de hoje, ele é um capítulo muito importante. Podemos dizer até que ele é o capítulo mais importante do livro de Atos e da história da igreja nas Sagradas Escrituras. Capítulo 15, por que ele é tão importante? Porque, primeiramente, ele vai dizer o que é o Evangelho. E, por outro lado, ele também vai dizer o que não é o Evangelho. Então, ainda nós podemos classificar o capítulo 15 como um todo. A nossa porção de hoje é apenas versículos de 1 a 6, mas o capítulo 15 como um todo nós podemos classificar. A primeira parte, como os assuntos pelos quais nós devemos batalhar, pelejar pela fé cristã. E a segunda parte do capítulo 15, os assuntos pelos quais nós não devemos batalhar. Os assuntos pelos quais nós devemos exercer a tolerância. Os assuntos pelos quais nós devemos exercitar o nosso amor para com os demais irmãos. E ainda assim, o capítulo 15 de Atos ele é um capítulo tão importante, porque se você pegar os maiores estudiosos, comentaristas das Escrituras, eles dizem que esse capítulo ele serviu de base para a carta de Paulo aos Gálatas. Então, você vai encontrar inúmeras similaridades entre o capítulo 15 de Atos e a Epístola aos Gálatas. Então, pela graça do Senhor, o Senhor nos conduzir assim, vamos fazer diversos paralelos essa noite entre esse capítulo 15, esses primeiros versículos aqui,
e a Epístola de Paulo aos Gálatas. Então, vamos para o versículo 1. Vamos seguir em ordem, né? Alguns indivíduos, vamos ler novamente. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. O texto bíblico ele começa falando aqui de alguns indivíduos. O texto não diz o nome desses indivíduos, não diz o que eles comem, o que eles cheiram, o que eles fazem, não diz a quantidade desses indivíduos. O texto ele simplesmente fala que são alguns indivíduos. O termo indivíduo, hoje em dia, se usa de uma maneira bem genérica, né? Quando você não quer dar detalhes sobre alguém, se fala, ali é um indivíduo. Fulano é um indivíduo. Apareceram tantos indivíduos ali, né? Então, é um termo que não... O Espírito Santo, nas Sagradas Escrituras, não quis detalhá-los. E a sequência, só que a sequência do texto, do versículo 1, ele vai dar uma informação bastante importante sobre esses indivíduos. Ele fala de onde eles vieram. Esses indivíduos, eles desceram da Judéia. Desceram por quê? Porque da Judéia até Antioquia, onde esses indivíduos chegaram, era praticamente uma descida. E não era uma descida tão curta assim, não era o percurso Campinas, Hortolândia, Campinas, Sumaré. Era uns 400 quilômetros. Eles pagaram o preço para fazer isso. Isso era algo importante para eles. Então, da mesma maneira que para Paulo, né, o irmão falou na ministração passada que Paulo, em todas as suas viagens, o preço que ele pagou, ele andou por volta de 16 mil quilômetros pagando o preço pelo evangelho. Também havia outros indivíduos, vamos chamá-los assim, como o Espírito Santo os classificou, que também pagavam altos preços para levar os seus ensinos. Eles foram 400 quilômetros. Então, eles desceram da Judéia. Essa informação a gente tem. A Judéia, o que era a Judéia? Era uma região muito importante pelo quê? Por agricultura, indústria? Não, pelo judaísmo. Jerusalém ficava ao sul da Judéia. Então, quando nós vemos indivíduos descendo da Judéia, indo até Antioquia, onde a gente falou agora há pouco, estava só alegria, tudo só testemunho, só conversão. De repente, desses indivíduos da Judéia, o texto menciona ainda que eles estavam ensinando aos irmãos. Quando indivíduos saem da Judéia, que é uma região que cheira a judaísmo, e vão até Antioquia, o que a gente vai imaginar que eles vão ensinar para os irmãos? Só tem uma resposta, né? Judaísmo. O texto não diz que esses indivíduos eles eram irmãos. O texto só fala que eles eram indivíduos. Mas o texto fala que eles ensinaram aos irmãos. Existe muito ensino por aí, não só naqueles dias, mas como hoje, de muitas pessoas que sequer podem ser irmãos. Isso é um fato. E o objetivo, claro, da viagem desses indivíduos era ensinar aos irmãos. Porque os irmãos, aos olhos desses indivíduos, necessitavam aprender algo, necessitavam se enquadrar em algo, necessitavam se submeter a algo. Então, antes de nós entrarmos ainda de maneira profunda em qual foi o ensino desses indivíduos, que é o final do versículo 1, né? Está muito claro o que é. A gente ainda precisa fazer mais um pano de fundo. Na linha do tempo cronológico do livro de Atos, se nós pegarmos ali, quando houve o primeiro derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo em solo judaico, para os judeus, na cidade de Jerusalém, vieram, acho que os irmãos conhecem a história, Pedro se levantou, foram convertidas 3.000 almas aí, essas 3.000 almas se batizaram, vieram a fazer parte da igreja em Jerusalém. Com o passar do tempo, se nós continuarmos lendo o livro de Atos, nós vamos ver que muito mais judeus e judeus e judeus foram se convertendo e vindo a fazer parte da fé cristã e permaneceram ali
na região da Judéia, em Jerusalém. Só que do capítulo 2 até o capítulo 7 do livro de Atos, que é onde nós temos o quê? O que aconteceu no capítulo 7? Apedrejamento de Estevão. Nós temos um período aproximado de 8 anos. São 8 anos desde o derramamento do Espírito Santo para os judeus, em Atos capítulo 2, até o apedrejamento de Estevão. É um tempo considerável, 8 anos. E se nós formos considerar ali, a igreja já tinha aproximadamente muita gente, a igreja em Jerusalém. E falando especificamente de Estevão, ele pregou no Sinédrio Judaico. Ele foi conclamado ali, ele pregou diante do Sinédrio Judaico. E tinha um fariseu ali presente. Na verdade, muitos fariseus ali, saduceus presentes no Sinédrio Judaico. Mas um dos fariseus que estavam presentes é algo de muita importância para nós. O nome dele é Saulo de Tarso. E ele foi muito impactado pelas palavras de Estevão. Quando nós olhamos os escritos de Paulo, nós vemos em muitos deles o eco da pregação de Estevão, em Atos capítulo 7. Estevão falando, Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Estevão também falando que Deus começou com Abraão muito tempo antes de Moisés. Então, Deus já tinha um povo muito antes de vir a lei de Moisés. Isso afetou profundamente aqueles judeus que estavam ali naquele sinédrio judaico. Eles nunca haviam ouvido uma interpretação do Velho Testamento dessa forma, como Estevão falou. Isso causou muito impacto. Um impacto tão grande a ponto de apedrejá-lo, né? Então, Deus ele não começou com Moisés, Deus não começou com a lei de Moisés. Se Deus quisesse começar com Moisés, faria todo sentido Deus começar com a lei de Moisés e continuar a partir dali. Mas Deus não começou, Deus claramente começou com Abraão. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Quando nós olhamos para o discurso de Estevão, mais uma vez, fazendo uma ligação com o livro de Gálatas, de Paulo, quando nós pegamos ele falando de Abraão, nós encontramos um eco muito perfeito. Isso não vai dar para entrar hoje, mas se os irmãos quiserem estudar no particular, podem pegar Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 18. Paulo está falando de Abraão ali. É praticamente uma repetição das palavras de Estevão. Então, Deus ele não tinha um propósito definitivo quanto à lei de Moisés. A palavra de Deus no livro de Gálatas, mais uma vez, Paulo fala que a lei foi dada como uma adição, como algo a mais, por quê? Por causa da transgressão. E que a lei ela não pode gerar vida. A lei, ela, na verdade, serve para expor a nossa incapacidade de cumpri-la. A lei não tem finalidade em si mesma. Da mesma forma que o templo de Israel também não tem finalidade em si mesmo. E isso estava muito patente no discurso de Estevão, que a habitação de Deus é uma habitação no Espírito. E que tudo aquilo da velha aliança não passam apenas de sombras e figuras de uma realidade superior. E que tudo aquilo ali, lei de Moisés, templo, Israel, tudo aquilo ali não passava de algo transitório, de algo que apontava para algo maior, para algo superior. Então, ainda Paulo fala que a lei ela serviu de aio, como um tutor, para nos conduzir a Cristo. Então, todo o objetivo da lei dos profetas é para nos conduzir a Cristo, a pessoa de Cristo. Então, falando de Cristo, o que é o Evangelho? O livro de Romanos ele fala muito claro ali, logo no primeiro capítulo, o Evangelho diz com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Então, o Evangelho diz respeito ao Senhor Jesus, seja na sua natureza humana, como na sua natureza divina. A vida e a obra de nosso Senhor. O que não é vida e obra de nosso Senhor, não é o Evangelho. Então, continuando a nossa cronologia do livro de Atos, até Estevão, 8 anos.
E aí, no próprio capítulo 8, que é o capítulo pós-Estevão, nós temos uma perseguição que foi levantada contra a igreja de Jerusalém, e nessa perseguição, todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos, e nós também temos o Pentecostes samaritano, que aconteceu ali. Então, Deus não estava só nos judeus. O Espírito Santo não se derramou apenas nos judeus, o Espírito Santo também se derramou nos samaritanos. Tudo isso eram movimentos do Espírito Santo para libertar a igreja das amarras do judaísmo. Ali no capítulo 10, mais um pouco adiante, nós temos o derramamento do Espírito Santo sobre a casa de Cornélio. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios. O Pentecostes gentil. Então, Deus não era apenas judeus, samaritanos, que é uma mistura, mas Deus também derramou seu Espírito sobre os gentios. E no capítulo 11, nós temos a repercussão do derramamento do Espírito sobre os gentios, que Pedro, o apóstolo Pedro, teve que, para os judeus na Judéia, explicar de maneira muito detalhada, fazer uma exposição por ordem, detalhe por detalhe, tudo que aconteceu, porque os judeus, eles ficaram de nariz em pé, vamos dizer assim, daquilo que aconteceu em Atos 10. Meio que a princípio eles não aceitaram, eles falaram, ó, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Como assim, Pedro? E Pedro teve que explicar que a iniciativa de tudo ali foi por parte do Espírito Santo. Pedro, ele mesmo falou, eu estava pregando, de repente o Espírito Santo me interrompeu e desceu sobre os gentios. E praticamente o conteúdo de Atos 11 faz parte daquilo que Pedro mesmo vai dizer em Atos 15, mais adiante. É praticamente uma repetição do que ele falou em Atos 11. E aí, mais adiante, só ainda para salientar em Atos 11, como os judeus não aceitaram muito bem ali a princípio o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, o texto fala que Pedro teve que apaziguar os ânimos ali. Então eles ficaram muito alvoroçados, porque eles acharam que o Espírito Santo era só para eles. E agora no capítulo 13, aquilo que aconteceu em Antioquia, nós vemos que foi mais um movimento do Espírito Santo para desamarrar de vez, libertar a igreja das amarras do judaísmo. Essa viagem de Paulo, tudo isso que aconteceu juntamente com Barnabé, foi para que a igreja se libertasse do judaísmo. Porque a igreja e o judaísmo, cá para nós, são coisas absolutamente diferentes. A igreja, ela não é um apêndice do judaísmo, a igreja, ela não é algo dentro do judaísmo, um movimento dentro do judaísmo, sujeito ao judaísmo. Igreja é uma coisa, judaísmo é outra coisa, igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Mas, infelizmente, nos nossos dias, só para mencionar, tem muitas igrejas cristãs que misturam muito do cristianismo com o judaísmo, não é verdade? Só de pensar já lembra de várias. Então, de Estevão, voltando à nossa cronologia, até aqui o capítulo 15, nós podemos dizer que mais 9 anos aproximados aconteceram. 8 mais 9, 17 anos. Irmãos, 17 anos, e a igreja ainda não havia se libertado das amarras do judaísmo. Então, após todo esse tempo, a igreja em Jerusalém era uma igreja ainda totalmente judaica. Com exceção de um único caso, no capítulo 6, quem lembra, na eleição ali dos diáconos, tem um tal de Nicolau que fala ali, fala nomes, diversos nomes, um deles é Nicolau, que diz que ele é prosélito, que era um prosélito. O que é um prosélito? Um prosélito era um gentil que se converteu ao judaísmo. Ou seja, até Nicolau não servia muito, porque a princípio ele já tinha se convertido ao judaísmo primeiro, e depois veio a entrar na igreja e está na igreja de Jerusalém. Mas nas escrituras nós não encontramos nenhum outro registro. Nicolau fala em Atos capítulo 6, versículo 5, a menção do nome dele. Então, a igreja de Jerusalém, nós não podemos dizer nem que essencialmente ela era uma igreja gentia. Ela era judaica. Era uma igreja totalmente judaica. Então, tem alguns outros traços interessantes da igreja de Jerusalém,
significativos para nós. Onde a igreja de Jerusalém se reunia? Nós pegamos Atos 2 mesmo, versículo 46, fala que eles permaneciam unânimes. Aonde? No templo. No templo. E também fala que eles se reuniam de casa em casa. Mas primeiramente fala que eles se reuniam unânimes no templo. Em Atos capítulo 6 ainda menciona outra possibilidade, de eles também estarem se reunindo nas sinagogas. Templo e sinagoga, ambientes feitos absolutamente para o judaísmo. Então a igreja, ela estava imersa, mergulhada no ambiente do judaísmo. Por mais que os irmãos vieram a crer no Senhor Jesus, podemos dizer que a fé deles ainda estava intoxicada, contaminada de judaísmo. Eles saíram do judaísmo, mas o judaísmo não saiu deles. Então agora a gente pode entender um pouco qual que era o conteúdo do ensino daqueles indivíduos do versículo 1 de Atos 15, sabendo de onde eles vieram. Qual que era o conteúdo deles? O final do versículo 1 diz: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ô, irmão, seja movido ou não por boas intenções, isso era algo muito grave de se dizer. A possibilidade de que seja uma boa intenção da parte desses indivíduos era porque os judeus, para eles, a circuncisão, e não somente ela, a dieta alimentar, o guardar do sábado, eram coisas que os diferenciava das demais nações do mundo. Todo mundo sabia, no mundo, se você era um grego, se você era um romano, você sabia que era um judeu. Bastava esperar chegar o dia de sábado. Bastava ver a comida que eles comiam. E o outro sinal deles era a circuncisão. Então era um sinal exterior, que foi dado por Deus, lá no começo. E isso os distinguia das demais nações. Então, pode haver uma possibilidade de que da parte desses indivíduos era uma boa intenção. Vocês também precisam ser diferentes das nações. Mas seja movido por boas intenções ou não, né? Como diz uma frase conhecida, de boas intenções o inferno está cheio, eles não entenderam que a marca que nos distingue das nações, dos ímpios, não é uma marca exterior, é uma marca interior. O que nos distingue das demais pessoas é o que está dentro de nós, e não o que está fora de nós. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, para corroborar com esse pensamento, diz o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, a afirmação desses indivíduos ela era muito grave. Ela não era uma afirmação qualquer, porque ela dizia respeito à salvação. A salvação é algo que não dá para mexer. Ela é um dos fundamentos da fé cristã. E eles não estavam tocando em algo periférico, algo secundário, ou até algo terciário. Estavam tocando em algo essencial, em algo primário, fundamental. Então não havia, se você procurar o Antigo Testamento inteiro, pode procurar nos 39 livros do Antigo Testamento, não havia nenhuma afirmação de que a circuncisão é um pré-requisito para a salvação. Não existe nenhuma afirmação disso. Pelo contrário, se você pesquisar no Antigo Testamento, sempre a salvação é algo que está relacionado, atrelado a Deus. Isaías 12, capítulo 2, diz o seguinte: eis que Deus é a salvação, é minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Não era a lei ou a circuncisão que era a minha salvação. O Senhor mesmo é a minha salvação. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação.
Isaías capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim e sede salvos. Esse foi o versículo que Charles Spurgeon foi salvo. Naquele dia, ele entendeu, puxa, é tão simples para ser salvo. Basta olhar. O olhar é algo tão simples. Basta olhar. Mas olhar para onde? Para a lei? Olhar para a circuncisão? Olhar para sinais exteriores? Não, olhar para mim. Olhar para o Senhor. Ele é a serpente de bronze. Não é isso que aconteceu? Usando a figura do Antigo Testamento, todo mundo estava morrendo, veio uma praga no meio do povo, e aquela haste, com aquela figura de bronze, foi levantada. E quem olhava para aquela serpente de bronze era sarado. Assim é o nosso Senhor. Basta olharmos para Ele e nós somos sarados. Nós somos salvos. Então, voltando a esses indivíduos, eles estavam dizendo, em outras palavras, Cristo não é suficiente. Estavam dizendo o seguinte: para que você seja salvo, você precisa de Cristo e mais alguma coisa. Oh, irmãos, como isso é perigoso. Como Satanás tem os seus ardis, ele não elimina Cristo. Você pode ter Cristo, mas você precisa de algo além dele. Hoje tem até teologias que dizem que nem Cristo você precisa. Não, Cristo não precisa não. Então, Cristo e mais alguma coisa. Cristo e circuncisão. Eles estavam atrelando a salvação de alguém a um rito mosaico, a um rito de Moisés. E não a Deus. Como se a salvação estivesse dependendo desse rito e não dependendo de Deus. Uma obra que alguém poderia fazer, circuncisão, alguém, qualquer pessoa, podia circuncidar, se autocircuncidar, e poderia se vangloriar. As obras, elas carregam isso. Elas carregam o elemento de que você pode se vangloriar-se delas. Por isso que a nossa salvação, ela é por graça. Ela não é por obras. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, uma obra feita por mãos humanas serve para quê? Para a glória humana. Uma obra que não é fruto da graça, você mesmo pode fazer e salvar-se. Assim é em todas as demais religiões. Pesquise todas as demais religiões, como é a salvação, chamada assim, nas demais religiões. Você mesmo pode salvar-se. Mas, irmãos, cá para nós, vamos ser muito sinceros. Nós somos como um carro, nós somos como um automóvel que sofreu uma grave batida. E a seguradora já deu seu veredito. Perda total. Irmãos, não tem manutenção para nós. É perda total. Nós precisamos de um substituto. Não existe manutenção para o homem. Você pode fazer os seus melhores esforços, mas as nossas obras são todas trapos de imundícia. Então, Paulo, quando ele está falando aos Gálatas, se lembrando, possivelmente, do que esses indivíduos estavam dizendo, Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 12, eu vou ler rapidamente. Se os irmãos quiserem abrir também, fiquem à vontade. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 12. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos,
não só nos dias de Paulo, onde havia aqueles indivíduos, mas muito mais nos nossos dias, há a proliferação destes indivíduos também, desses homens que pregam o evangelho próprio, e não o evangelho segundo Jesus Cristo. Eles pregam outro evangelho nas próprias palavras de Paulo. Então, precisamos tomar muito cuidado com o conteúdo com que nós recebemos. Hoje é muito fácil abrir a internet, abrir o YouTube e assistir vídeos e vídeos e vídeos de pregações. Mas quais delas, de fato, é o Evangelho de Jesus Cristo? Como foi falado na pregação anterior, na ministração anterior, nós falamos o credo, né? O credo da nossa confissão. Existem assuntos que nós não podemos negociar, como o assunto da salvação aqui. O assunto da Trindade é um assunto que nós também não negociamos. Nós não podemos ter uma opinião de um irmão A e uma opinião de outro irmão B, nem de um irmão C. Quanto ao assunto da Trindade, Deus é um e é triuno e ponto final. Amém. Nós também não abrimos mão daquilo que se refere a Cristo. Jesus Cristo tem duas naturezas. Ele é tanto divino quanto humano. Sim. E a obra de Cristo no Calvário, obra vicária, substitutiva, totalmente eficaz para a nossa salvação. Nós não abrimos mão disso. Então não existe opinião A, opinião B, de irmão A ou irmão B, pastor A, pastor B, quanto a esses assuntos. Esses assuntos, nós pelejamos por eles. Nós batalhamos por eles. E os irmãos em toda a história da igreja pelejaram por estes assuntos. Se você olhar a história da igreja no passado, os irmãos deram suas vidas, foram mártires, muitos foram para a fogueira por conta desses assuntos, por não abrir mão. E muitos deram o seu próprio sangue, foram felizes, louvando para serem queimados, para serem devorados por feras, por conta desses fundamentos da fé que são inegociáveis. Nós não abrimos mão deles. Gálatas, capítulo 6, versículos 12 a 13, não precisa abrir, irmãos, mas Paulo, ele expõe o caráter desses indivíduos. Eles tinham medo da reputação deles, se eles se gloriassem na cruz de nosso Senhor. Então, vamos para o versículo 2 de Atos 15. Voltando a Atos 15. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. O versículo aqui, ele está descrevendo que houve contenda e o Espírito Santo foi muito gracioso, né? Fala, não houve pequena contenda, não houve pouca contenda. O que nós já entendemos isso? Houve uma grande contenda. Houve uma grande confusão ali. Então, Paulo e Barnabé discutiram com eles. Por quê? Porque eles estavam tocando em um item essencial. Eles estavam tocando em um item fundamental. Nós não abrimos mão que a salvação seja pela graça e tão somente pela graça. A salvação não tem nenhum outro meio, é pela graça. Esqueça, circuncisão não salvará ninguém. A salvação é pela graça. Então, Paulo e Barnabé discutiram com eles. Eles não concordaram com isso. Só que existe uma pergunta que pode haver da parte dos irmãos, né? Eles estavam corretos, Paulo e Barnabé, ao contender, discutir com aqueles indivíduos a respeito desse assunto? A contenda por si só, ela é uma obra da carne, né? Então, tem outros versículos ainda, Provérbios 29, 22. O iracundo levanta contendas. Filipenses 2,14. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. 2 Timóteo 2,23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só geram contendas. Tito 3, versículo 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Aparentemente, irmãos, todos esses versículos aqui que eu citei, estariam condenando a atitude de Paulo e Barnabé. E os três últimos ainda foram da boca do próprio Paulo. Mas esses versículos, eles não se aplicam a eles. Então, existe uma contenda que é santa. Existe uma contenda
que é pela santidade de Deus. Irmãos, a santidade de Deus, quando se toca nos fundamentos, ela está em jogo. A santidade de Deus, ela não pode ser tocada. Nós temos autorização para debater, para discutir e contender quando a santidade de Deus está em jogo. Na verdade, irmãos, esse assunto não é um assunto que compete aos irmãos mais especialistas, aos irmãos mais entendidos, aos irmãos maduros. Isso compete a cada cristão. Ainda mais nos nossos dias, né? Quando nós falamos de fundamentos da fé, o Senhor Jesus fala que nos últimos dias, porventura, haverá fé na terra. Então, muito mais da nossa parte, cabe a nós compreender os fundamentos da fé. Esses versículos não se aplicavam claramente a Paulo e Barnabé. Irmãos, e isso é comprovado em Judas, versículo 3. Irmãos, se puderem abrir, vale a pena abrir Judas, a epístola de Judas, a última antes de Apocalipse, versículo 3. Essa epístola, Judas ia falar de um assunto, mas ele teve que se focar nesse assunto. Eu vou ler aqui rapidamente. Amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Para quê? Exortando-vos a batalhardes diligentemente, pelo quê? Pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então não haverá um novo livro do Evangelho escrito, não haverá novas epístolas escritas, porque a fé foi entregue uma vez por todas aos santos. Não haverá livros novos. Não haverá outro testamento de Jesus Cristo. E Judas fala, exortando-vos a batalhardes. Nós podemos batalhar pela fé, que uma vez por todas foi dada aos santos. Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11, eu vou ler rapidamente. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Seja por qualquer outro motivo, é necessário fazê-los calar. Então, irmãos, agora a pergunta vai para nós aqui. O que eu e você faríamos numa situação dessas? Imagina, tem irmãos entrando na casa de outros irmãos, pervertendo casas inteiras, ou uma situação de irmãos parando de congregar do nosso meio por conta de falsos ensinos, falsas doutrinas. Qual é a nossa atitude? Para não entrar em conflito, eu vou permitir que irmãos continuem saindo do nosso meio, eu vou permitir que casas inteiras continuem sendo pervertidas. O que eu vou fazer? Eu vou evitar o conflito. E aí os irmãos vão ir embora. Ou faz calar a falsa doutrina. A palavra fala para fazer calar a falsa doutrina. Então, ainda na epístola de Tito, capítulo 1, versículos 13 e 14. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Irmãos, existe uma fé que é sadia e existe uma fé que não é sadia. Existe uma fé que não é sadia. Versículo 14. Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Existem mandamentos de homens desviados da verdade. Nós precisamos nos atentar para isso. E o texto fala que precisamos repreendê-los. Então, ainda falando sobre esse assunto de assuntos que são fundamentais, existem também os assuntos secundários. Vão ser objeto do estudo ainda no final de Atos 15. Estamos falando dos assuntos fundamentais e negociáveis. Agostinho de Hipona, um cristão, século V, ele falou uma frase muito interessante. Nas coisas essenciais deve haver unidade. Nas coisas secundárias deve haver liberdade. Mas acima de todas as questões deve haver o amor.
Então, nas coisas essenciais, unidade. Nós não nos dividimos por ela, nós não abrimos mão delas. Mas naquilo que é secundário, pode haver liberdade entre nós. O que seria algo secundário? Só para exemplificar para os irmãos. Quem são os chifres da besta de Apocalipse? Quem é o anticristo? Quem são os cavalos? Dentre tantos outros assuntos periféricos. Quando que Jesus, quando vai ser o tempo do arrebatamento, antes da tribulação, no meio, no final da tribulação, o entendimento do véu das irmãs, são assuntos secundários, são assuntos que deve haver liberdade, ninguém deve ser proibido, cada um pode ter a sua posição quanto a esses assuntos. Mas no assunto que está sendo falado aqui nessa noite, assunto da salvação, irmãos, esse assunto não dá para abrir mão. Se for necessário, a gente luta por ele. Como assim, se alguém entrar aqui e dizer que Jesus Cristo não ressuscitou? Também devemos lutar sobre esse assunto. Então, o fim do versículo, a segunda parte do versículo 2 ainda diz o seguinte: resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Após a discussão e contenda, eles resolveram entre eles ir até a Jerusalém, até os apóstolos e presbíteros que havia em Jerusalém. Mas por quê? Os apóstolos e presbíteros de Jerusalém eram superiores. Paulo e Barnabé deveriam prestar continência a eles, deveriam obedecê-los. Os apóstolos e presbíteros de Jerusalém iriam decidir a questão por eles? De maneira alguma. E por que também a cidade e a igreja de Jerusalém? A igreja de Jerusalém era uma espécie de igreja-mãe, a igreja que decidia, dava direção para todas as demais igrejas? Também de maneira alguma. Por que que eles foram até Jerusalém se encontrar com os apóstolos e presbíteros ali? Porque a origem do problema estava ali. Não era porque os apóstolos e presbíteros de Jerusalém eram superiores, ou porque a igreja de Jerusalém era superior, mas que o problema era oriundo dali. Então, esses indivíduos saíram de Jerusalém, daquela região da Judéia, foram até Antioquia, né? Então, versículo 3, vamos adiantar aqui. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, estou lendo Atos, capítulo 15, versículo 3. Atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Irmãos, veja que lindo esse versículo. A igreja de Antioquia tinha tanta estima por Paulo e Barnabé, que eles os acompanharam até certo ponto do caminho. E ainda mais, Paulo e Barnabé, a despeito da discussão e da contenda que houve, eles passaram pela Fenícia e pela Samaria, fazendo o quê? Anunciando as conversões, anunciando possivelmente a viagem. Olha, em Listra, eu fui apedrejado. Aconteceram tantas coisas ali. Teve Elimas, o mago, em Chipre, tantas coisas aconteceram. E o resultado, o versículo fala que houve grande alegria. Irmãos, genuínas conversões sempre vão causar grande alegria. E era caminho de Jerusalém, nessas cidades. Então, versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. O texto menciona que eles foram bem recebidos pelos irmãos de Jerusalém, que eles tiveram espaço para falar. Isso que a gente pega do versículo 4, tem um eco dele também no livro de Gálatas. Versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. O que significa a palavra insurgir? Ela significa revoltar-se contra, levantar-se em oposição, em desacordo. Mas quem foi a oposição? O texto diz que foram alguns. É bom que não foi todo mundo, né? Mas foram alguns, e o texto qualifica eles. Eles eram alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Irmãos, olha que coisa
surreal e, vamos dizer, também anormal. Eles eram irmãos. Eles haviam crido no Senhor Jesus. Mas o texto bíblico atrela a eles a seita dos fariseus. Então, quer eles realmente fizessem parte da seita dos fariseus ou não, o texto bíblico os atrela a eles. Então, ou seja, o farisaísmo judaico extremo, porque a seita dos fariseus era mais extrema, ainda exercia forte influência sobre a vida desses irmãos, porque o texto fala que eles haviam crido. E o texto do versículo 5 ainda fala o ensinamento deles. É necessário circuncidá-los, ou seja, era igual aos indivíduos do versículo 1, só que esses aqui conseguiram ser piores. Eles falam ainda o seguinte, determinar-lhes. Determinar-lhes é uma palavra também muito forte. Você está colocando a força, impondo, que observem a lei de Moisés. Então, para eles, para esses irmãos que faziam parte da seita dos fariseus, não só era necessário circuncidar, mas devia ser acrescentado que os irmãos gentios também guardassem a lei de Moisés. Como quem olhava os irmãos gentios ainda com o nariz em pé, como quem olhava os irmãos gentios como inferiores, como quem não era tão bom quanto eles mesmos. Então, irmãos, imagina tudo isso, 17 anos depois que o Espírito Santo foi derramado no capítulo 2. A situação da igreja ali em Jerusalém. Então, muitas vezes a gente olha, né, a nossa igreja pode ter problemas, pode, mas ali 17 anos depois, ainda havia muitos problemas da igreja em Jerusalém. Então, irmãos, eles creram no Senhor, esses indivíduos, creram naquele que é a realidade das sombras e figuras do Antigo Testamento. Então, aqueles irmãos tinham a realidade, mas escolheram, optaram ainda ficar nas sombras. Os irmãos tinham a luz, mas escolheram permanecer em trevas. Mas isso mostra que é muito possível entre os cristãos ter a Cristo e ainda permanecer em trevas. Então, vejamos o que Paulo diz a esse respeito em Gálatas. Eu falei que ia fazer alguns paralelos. Gálatas capítulo 2, versículo 16, e depois versículos 19 a 21. Esse versículo ele é muito esclarecedor. Sabendo, contudo, versículo 16, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Gálatas capítulo 3, versículos de 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Atos capítulo 15, versículo 16. Vamos para o nosso último versículo. Os versículos de Gálatas são muito claras, a resposta de Paulo, e com certeza foi por conta desse incidente aqui. Em Atos capítulo 15, deve ter sido muito difícil ali para Paulo e Barnabé, diante de tantos êxitos, uma viagem ministerial tão preciosa. Imagina, irmão, ele foi quase apedrejado até a morte. Depois de tudo aquilo, ainda ir para um ambiente de Jerusalém e encontrar a igreja naquela situação, mergulhada em judaísmo.
Então, com certeza, essas palavras calorosas de Paulo vieram pela uma santa indignação por aquilo que ele conviveu ali naqueles dias. Então, o último versículo fala o seguinte: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Esse versículo 6, se você pesquisar todos os melhores comentaristas, eles vão dizer que esse episódio do versículo 6, ele está em Gálatas capítulo 2, versículos de 1 a 10. É o relato, está dando um zoom no como foi essa reunião. Eu vou ler aqui rapidamente. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Se nós olhamos o versículo 2 de Atos 15, fala que havia alguns outros entre eles. Aqui no texto de Gálatas, Paulo dá o nome de Tito. Versículo 2 de Gálatas 2. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Quem são esses de maior influência? Pedro, Tiago e João. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, o versículo, nós lemos de Atos 15, fala que eles foram bem recebidos. Não obrigaram, pelo menos, Tito a circuncidar-se, porque Tito era um gentio. Isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzirmos à escravidão. Então, Paulo, ele classifica aqueles indivíduos ali de falsos irmãos. Ele fala também que nós temos uma liberdade em Cristo e que eles queriam tirar a nossa liberdade em Cristo, nos reduzindo à escravidão. Versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Versículo 6, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, ele menciona Pedro aqui, em Atos 15, a próxima que nós vamos ver é Pedro falando, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, ou seja, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Versículo 4, de Atos 15, está relatando, foram bem recebidos. E houve essa reunião particular entre eles. Versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, ainda tem uma outra demonstração que Paulo faz no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4, que fala que focar-se na circuncisão é se desligar de Cristo Jesus. Vamos, algo muito pesado, são as palavras de Paulo. Mas assim é para com aqueles que querem destruir os fundamentos da fé cristã. Irmãos, a nossa era atual, ela é uma era que não permite que haja homens como Paulo e Barnabé. Homens que contendem, homens que pelejem. Hoje em dia é tudo água com açúcar, vamos dizer assim, a geração atual cria homens fracos. Paulo e Barnabé eram homens fortes. Eles pelejaram por aquilo que o Senhor Jesus deu à sua vida. Irmãos, e a pergunta, ela vem para nós. Ou será que nós estamos dispostos, se o Senhor assim o achar necessário, a dar a nossa vida o máximo possível que o Senhor exigir de nós, em prol da fé, que uma vez por todas foi dada aos santos? Mas é isso que o Senhor pede de nós, Vencedores, eles não são grande coisa, eles não são, dizendo assim, crentes super-heróis. O texto ali de Apocalipse fala que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, palavra do testemunho que deram,
e mesmo em face da morte, não amar a sua vida até o fim. Irmãos, que assim como Paulo e Barnabé deram tudo de si, hoje, nessa geração, que é o palco que o Senhor nos escolheu colocar, é o ambiente para nós servirmos e darmos, entregarmos a nossa vida. Qual a maneira que a gente pode entregar a nossa vida pelos irmãos? Talvez não seja até um martírio, mas existem várias maneiras simples. Como os irmãos falam muito, às vezes uma carona, né? Às vezes uma ligação, às vezes um abraço, às vezes uma oração junto. É a nossa maneira de dar a vida pelos irmãos. Que o Senhor cuide de nós, cuide da nossa Assembleia, possamos permanecer firmes na fé. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor, para que possamos permanecer firmes na fé. Essa fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Não queremos, Senhor, ser como meninos agitados por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Queremos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Senhor, queremos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Nos entregamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.